Depois que eu comecei a estudar neurociência, eu percebi que muita coisa que eu fazia achando que era normal estava, na verdade, sabotando o meu cérebro e a minha vida. Hoje eu vou te contar 12 coisas que eu parei de fazer e talvez você faça várias delas sem perceber. Eu sou formada em estética e cosmética e foi na faculdade que eu comecei a ter o primeiro contato com a neurociência. E fiquei encantada com a capacidade do nosso cérebro de influenciar não só os nossos sentimentos, comportamentos e até fazer pensamentos criarem sintomas físicos. E uma vez eu vi uma prova disso se manifestar bem na minha frente. Eu ofereci um milkshake que eu estava tomando para um amigo que eu tinha acabado de encontrar. E ele aceitou, tomou um gole, já foi falando em pânico. Meu Deus, por que você não falou que tinha nozes? Eu sou alérgico a nozes. E ao ver o desespero dele, eu comecei a rir muito, muito mesmo. Eu não conseguia falar de tanto rir. E ele foi ficando vermelho e aí gritou: "Você acha que é brincadeira? Isso é muito sério. Eu sou alérgico mesmo." E nisso o rosto dele começou a empolar antes mesmo de eu conseguir falar qualquer coisa. Ele colocou a mão na garganta assim e falou: "Por que você tá rindo? É sério, minha garganta fecha e eu não consigo respirar." Quando ele falou isso, eu percebi que ele ia manifestar isso também. Então, rapidamente eu me recompus e gritei: "Mas não tem nozes, não tem nozes! Não tem, é de leite ninho!" E aí ele já mais calmo falou: "Ah, não tem?" E magicamente o rosto dele foi voltando ao normal. Se eu não tivesse visto isso acontecer com meus próprios olhos, eu não acreditaria. Mas é verdade, aconteceu. Depois disso eu percebi o poder que o nosso cérebro tem e parei de fazer coisas que até então eu achava que não tinha importância. E a número 1 foi: parei de acordar tarde. Faz muitos anos que, independente da hora que eu tiver ido dormir, eu nunca acordo depois das 8. Geralmente eu acordo antes. Mas se por algum motivo eu não tiver dormido bem na noite anterior, eu me permito ficar, tentar dormir até as 8 da manhã, mas não mais que isso. Isso porque o nosso cérebro sempre tenta construir padrões para economizar energia. Se você faz alguma coisa uma vez, ele observa. Se você faz 2 vezes seguida, ele pensa: parece que temos um novo padrão. Então ele vai tentar te induzir, na verdade, facilitar esse comportamento para você numa próxima vez. No caso do sono, vai ficar mais difícil voltar a acordar mais cedo. E número 2, eu nunca durmo à tarde. A única exceção é se eu estiver doente. Porque eu já caí na besteira de deixar o meu cérebro adotar esse padrão e o dia que eu não podia dormir à tarde, eu me sentia até bêbada de sono. É horrível. Tenho certeza que alguém aí já passou por isso também. Número 3, parei de consumir conteúdo logo ao acordar. Essa vai direto na produtividade. Quando você começa o seu dia consumindo conteúdo, você já começa o dia reagindo e não conduzindo. E isso nos cansa muito mentalmente. E aí, adeus foco, adeus produtividade o resto do dia. Número 4, parei de tomar refrigerante. E eu sei que você deve ter pensado: o que tem a ver tomar refrigerante com neurociência? O refrigerante eu quis parar pela minha saúde mesmo. E tem quase 10 anos que eu não bebo refrigerante. Mas eu só consegui fazer isso, continuar esse tempo inteiro sem consumir refrigerante, porque eu entendi o funcionamento cerebral. Entendi o que eu precisava fazer para quebrar esse hábito. 5. Parei de esperar a motivação para agir. É a ação que gera a dopamina que nos motiva, não o contrário. Quando você se coloca em movimento, quando você age, quando você se prova que você é capaz, quando você vê que você conseguiu, isso te motiva a continuar. Número 6, parei de ignorar sinais de cansaço mental. Antigamente eu nem sabia que a mente cansava, que a gente também precisava dar uma pausa para o cérebro. Mas o cansaço físico, esse a gente consegue resolver com uma boa noite de sono. O que normalmente desestrutura a nossa vida e a gente nem percebe é o cansaço mental. E que principalmente quando se une ao cansaço físico vira exaustão. Então forçar além do limite não vai te deixar disciplinado, só vai te deixar exausta mesmo. A disciplina é importante sim, mas tão importante quanto é ter um momento de descansar o corpo e a mente. Número 7, parei de tentar ser multitarefas. Isso nos dá a falsa sensação de produtividade.
mas no final acaba trazendo só cansaço mental. O nosso cérebro funciona bem melhor com uma tarefa por vez. Número 8. Parei de assistir a noticiários sensacionalistas. Assistir essas coisas só aumenta os nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando eles se mantêm altos por muito tempo, começa a prejudicar nossa saúde física e mental. Número 9. Parei de negligenciar minhas horas de sono. Um cérebro cansado não tem criatividade e não absorve as informações da mesma forma. Número 10. Essa a maioria das pessoas fazem, principalmente quem tem negócio próprio. Parei de ficar anos sem tirar férias. Mesmo que o meu corpo físico esteja bem, o cérebro precisa de um reset de tempos em tempos para voltar na potência máxima. Número 11. Essa vem com a idade. Parei de fazer atividade física só por estética. Ela é indispensável para a saúde mental e fundamental para controlar a ansiedade. E sem ansiedade controlada e uma saúde mental boa, não tem como a gente construir uma vida próspera. E número 12, parei de dar ouvidos a pensamentos intrusivos. Sempre que vem um pensamento intrusivo sem lógica na minha cabeça, eu rebato com outro pensamento sem lógica, só que bom. Outro dia eu entrei no carro e estava escuro, e aí me veio aquele medinho. Ai meu Deus, e se tiver um bicho aqui e eu pisar? Porque o pensamento intrusivo, o problema dele é que ele nos causa uma sensação ruim, né? Então eu fiquei com medo dentro do meu carro de ter algum bicho e eu pisar. E aí logo em seguida eu lembrei desse combinado que eu tenho comigo mesma e rebati. E se tiver um saco de dinheiro? Sim, é para o pensamento ser sem lógica mesmo, para ele tirar aquela sensação, substituir aquela sensação de mal-estar por uma sensação de descontração. Então, na hora que eu pensei isso, eu mesma achei tão sem lógica, do nada ter um saco de dinheiro dentro do carro e eu pisar nele, que eu dei risada e o medinho passou. Eu sei que parece bobo, mas é uma coisa que funciona. Se de vez em quando aparece esses pensamentos que você não sabe de onde vem, que definitivamente não são seus, rebata com um pensamento idiota, mas bom, que você vai ver que vai sim mudar a forma como você está se sentindo e, consequentemente, eles vão surgindo cada vez menos, tá? Funciona mesmo. Isso porque o nosso cérebro não diferencia muito bem o que é real do que é imaginado. Então a gente precisa sempre puxar para o lado que vai nos favorecer. E me conta aqui nos comentários quais dessas 12 coisas você também fazia, mas agora vai parar de fazer. Se você se identificou com esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque ele é para quem quer evoluir de verdade. Um beijo e até o próximo vídeo.